Olá, tudo bem? Esse é mais um módulo da nossa Escola El e nós estamos, nesse momento, buscando entender melhor o livro de Apocalipse. Então, as próximas aulas da Escola El, elas vão ser a respeito do livro de Apocalipse. Por isso eu quero pedir para você se dedicar nos estudos, assistir às aulas, responder os formulários. Esse vai ser um tempo edificante, um tempo abençoado sobre o livro de Apocalipse. E falando nisso, a gente precisa entender as notas introdutórias a respeito do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é atribuído tradicionalmente ao apóstolo João, o mesmo João que escreveu o quarto evangelho e as três epístolas, de primeira, segunda e terceira João. Embora entre os estudiosos não seja uma unanimidade, a maior parte dos pais da igreja do primeiro século atribuíram o livro de Apocalipse ao apóstolo João. Embora não seja uma unanimidade, a maior parte dos estudiosos bíblicos, embora a escrita seja um pouco diferente, eles atribuem ao apóstolo João. E eu também gosto de pensar que seja este o apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse, no grego, significa desvendar, revelar, tirar o véu do oculto. Muitos de nós entendem o livro de Apocalipse como um livro que é impossível de entender. Na verdade, não. O livro de Apocalipse, ele é um livro que revela as coisas que aconteceram, estão acontecendo e hão de acontecer. Não é um livro totalmente futurista, porque ele falou com os primeiros cristãos. E, aliás, o livro de Apocalipse ele foi escrito por João na data aproximada de 90 a 95 depois de Cristo, mais ou menos no tempo do imperador romano chamado Domiciano, onde muitos cristãos foram perseguidos, inclusive o próprio João. Ele estava preso em uma colônia penal, até descrita no livro de Apocalipse como Patmos, que era uma ilha, ou seja, o texto foi escrito aproximadamente no ano 90 a 95, e o caráter da profecia, quando a gente pensa em uma profecia bíblica, ela tem um cumprimento para a pessoa que vive no próprio tempo e as demais pessoas que virão até a volta de Jesus. Então, o livro de Apocalipse, ele serviu sim para os cristãos do primeiro século e serve para nós. Contudo, nem todas as profecias do livro de Apocalipse estão plenamente cumpridas. Existem coisas do Apocalipse que elas podem ter acontecido de maneira não completa durante todos esses séculos, mas que elas vão acontecer propriamente dita como os últimos eventos escatológicos no final dos tempos. Isso eu vou explicando aos pouquinhos. É bom entender também a respeito do Apocalipse que ele tem o propósito não de amedrontar, não de deixar nós, os cristãos, com medo. Na verdade, ele é um livro de encorajamento. Ele encoraja a igreja a ser fiel mesmo em momentos de adversidade. O Apocalipse de João, ele mostra que no fim das contas, Jesus sempre é vencedor, a igreja sempre é vencedora. Ele mostra também a batalha entre o bem e o mal. Embora muitas vezes nos nossos olhos nós não possamos enxergar Satanás e os demônios manipulando os cordéis desse mundo, como o próprio João diz, o príncipe desse mundo está julgado, no Evangelho de João, capítulo 16, ou seja, foi vencido, mas Apocalipse vai dizer que depois que ele foi vencido, ele vem com muita fúria contra a humanidade, manipulando os cordéis. Jesus disse que Satanás, ele é o tentador. Jesus se referiu a Satanás como aquele que é o inimigo de Deus, né? Ele como uma pessoa sim, porque é um ser espiritual, não humano, mas um ser espiritual que ataca a igreja. E Apocalipse mostra o cenário que acontece por meio do mundo espiritual, que tem as suas repercussões no mundo físico. Então ele mostra a batalha entre o bem e o mal, obviamente, que culmina no vencimento. Quem vence essa batalha
é o bem. Então, o livro de Apocalipse ele também tem esse propósito de mostrar. Ele mostra, sim, o sofrimento do justo, mas as suas vitórias no final. Ele mostra a igreja sendo fiel até a volta de Cristo, não todos, né? Infelizmente, muitos da igreja acabam abandonando a sua fé, acabam secularizando-se, contaminando-se com o mundo, mas o Apocalipse frisa que aquele que for fiel até o final será salvo. Então ele fala sobre a perseverança, a esperança da nova criação. Então todos esses são os objetivos do livro do Apocalipse. A gente precisa entender que a escrita apocalíptica é um tipo literário. Assim, por exemplo, como os livros poéticos. A Bíblia tem os livros poéticos, que são Salmos, Eclesiastes, Cantares de Salomão, que nós já abordamos com o Jairo. Nós temos, a Bíblia fala de Jó como um livro poético. Então, não se interpreta literalmente poesia. E a escrita apocalíptica é uma escrita judaica, normalmente atribuído aos judeus, mas não é só aos judeus, existem outros povos também que têm escritos apocalípticos. Por exemplo, os maias, os astecas, têm os seus escritos apocalípticos, né? Quem viveu aí na época do ano 2000, foi muito influenciado pela mídia sobre as previsões maias do fim do mundo até o ano 2000. Então, muitos povos têm escritos apocalípticos. E os judeus também. Entre o segundo século antes de Cristo e o segundo século depois de Cristo, muitos apocalipses foram escritos. A maioria deles não foram tornados canônicos, ou seja, não incorporam o cânon bíblico. Mas nós temos o Apocalipse de Baruque, nós temos os escritos de Enoque, mas nós temos partes dos livros do Antigo Testamento que tem esse viés de escrita apocalíptica, que é o livro de Daniel. Daniel tem muitos textos que são muito semelhantes aos escritos apocalípticos. Zacarias também, ele tem um pouco da escrita apocalíptica. Ezequiel também tem um pouco da escrita apocalíptica. E esse é um modelo de escrita onde se usa muito a simbologia. Por quê? Porque é uma escrita em código. Normalmente, em tempos em que a igreja ou o povo de Deus foi oprimido, o povo, os escritores, acabam usando elementos simbólicos que, bem interpretados, a cultura do povo, ou mesmo a geografia do local, ou mesmo a outros elementos, ele vai trazer a revelação necessária. Então, interpretar Apocalipse ao pé da letra, ou seja, é um grande erro pegar por exemplo, um dragão com 7 cabeças e 10 coroas, por exemplo. Isso é um símbolo de algo. Então não dá para você interpretar falando, não, isso aqui é tal país. É um erro. Então isso simboliza ou personifica alguém, algo que talvez esteja no cenário há muito tempo. Então, quando a gente pega Apocalipse, nós vamos poder ver que existem vários tipos de apocalipses, não canônicos, mas é um modelo de escrita. E para que a gente entenda bem, os escritos apocalípticos, eles têm forte ênfase em dualismos, bem e mal, anjos e demônios, estrelas e candelabros. Então ele tem esse dualismo, a presença de seres sobrenaturais, anjos, seres espirituais como uma mulher, um sol, uma lua, 4 anjos. Então nós podemos ver isso normal ou normalmente nos escritos apocalípticos. Aquela linguagem simbólica, os 7 espíritos da parte de Deus, os 7 candelabros, as sete igrejas, são maneiras dos apocalipses falarem elementos naturais, mas de forma simbólica. Então nós precisamos entender que o escrito apocalíptico faz parte de um gênero literário e que, se interpretarmos ao pé da letra, nós vamos incutir em um grande erro. Nós vemos hoje um cenário onde a escatologia ela tá muito complexa. Hoje nós temos aí escatologistas do caos,
olhando para como se tudo que acontecesse fosse sempre ruim para a igreja. Não, Jesus ele predisse tudo isso quando ele escreveu o sermão que nós chamamos de sermão profético, que no Evangelho de Lucas está no capítulo 21, que no Evangelho de Marcos está no capítulo 13 e que no Evangelho de Mateus está no capítulo 24. Esse texto dos evangelhos sinóticos, eles apontam um pouco para o que o Apocalipse vai dizer. Jesus disse que no final dos tempos, e o final dos tempos, muitos vão interpretar assim, o final dos tempos é agora. Não, o final dos tempos acontece quando Jesus morre, ele inicia o final dos tempos. Morre, ressuscita, e aí os últimos dias acontecem a partir daí. No final dos tempos se levantariam falsos profetas. Isso tem sido comum desde a ascensão de Jesus até agora. Agora nós temos uma condição de ver muito mais, até porque nós estamos mais próximos hoje da volta de Jesus do que no primeiro século, mas também por causa da mídia. Nós temos uma mídia global que pode mostrar alguém falando as coisas em qualquer país agora. Então nós conseguimos ver, nós temos uma mídia global, então a gente consegue reconhecer isso. Mas também significa que a proliferação dos falsos profetas, das falsas igrejas, das igrejas com teologia envenenada, isso é uma indicativa sim que nós vivemos o tempo do fim, como Jesus já predisse. Falsos cristos vão aparecer, enganadores vão aparecer. E Jesus falou de terremotos. E nós vivemos sim, nos últimos 50 anos, o número de terremotos nos últimos 50 anos foi o maior do que de toda a história até agora. Ou seja, nós temos uma incidência muito maior de terremotos e eles têm acontecido em muitos lugares do mundo. Nós temos visto a realidade das pragas, das epidemias, aumentando avassaladoramente, as doenças aumentando, as guerras, os rumores de guerras. Nós vemos aí o amor da igreja esfriando, nós vemos o aumento da iniquidade, a corrupção, nós temos percebido, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Agora, quando foi gravado, estamos gravando, teve o conclave, né, o Papa Francisco faleceu e já teve o conclave que elegeu o novo Papa. Então, nós estamos vivendo momentos em que muita gente está falando de escatologia. Mas muitas pessoas estão falando de escatologia de maneira sensacionalista, não bíblica, olhando apenas para elementos geopolíticos que de fato são importantes. Apocalipse 17 vai falar dos reinos que vão dar o seu governo ao anticristo, e todas essas coisas elas vão acabar acontecendo. Mas Apocalipse não é um livro alarmista. Na verdade, Apocalipse é um livro de revelação, é um livro que traz à igreja esperança e não especulação. João não especula. As especulações, muitas vezes elas não são bíblicas. Então, em nosso estudo, nós não vamos lidar com especulações. Nós vamos estudar o texto bíblico em seu contexto e uma aplicação prática e devocional para a igreja, mostrando o que de fato o Apocalipse quer dizer. Não existem mensagens ocultas no Apocalipse. Na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação. Tem muita gente dizendo, não, a Bíblia tem mensagens ocultas. Não, a Bíblia não tem mensagens ocultas. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Então, o que Deus quis revelar a nós, ele revelou por meio das Escrituras. Então, quando estudamos Apocalipse, nós precisamos entender que Deus está se revelando a nós. Nós vamos ter um ótimo estudo, nós vamos ter boas reflexões a respeito do livro de Apocalipse, e por isso eu te convido a participar conosco dessa empreitada, onde nós vamos estudar Apocalipse capítulo 1 até capítulo 22. Esse é um caminhar, você pode fazer perguntas no grupo, você pode fazer perguntas embaixo no YouTube, a gente vai ficar atento para tentar responder. Se você fizer aí durante as aulas as perguntas, nós vamos
procurar responder. Se você fizer muito tempo depois, talvez seja mais difícil você obter respostas. Mas nós vamos projetar agora para você, nesse vídeo aqui, o número de telefone, o link de WhatsApp, para que você possa entrar nos nossos grupos e lá sim fazer perguntas. Não importa de onde você seja, não importa quem você seja, você pode entrar no grupo e fazer as perguntas relacionadas às aulas. O que eu vou pedir para você é não postar coisas que não tenham nada relacionado às aulas. O grupo é aberto, mas aqui não é um grupo aberto para você falar qualquer coisa, mas só coisas relacionadas à aula. E que você possa ter um ótimo estudo do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe.